Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que há de mais moderno no mundo da engenharia, tecnologia e facility management. E hoje eu estou aqui com a Cecília. Olá! Para entrevistar Ronaldo Moscoso, um dos gerentes na área de segurança eletrônica e tecnologia da Orion. Fala, Gão, Cecília, prazer estar aqui. Do outro lado da mesa. Vamos ver o que a gente tem para hoje. Deixa eu até dar uma alongada aqui, né? Muda a perspectiva. Ó, pra quem não sabe, eu convidei o Ronaldo para participar, porque ele viu o episódio que a gente gravou com o Robert, e no episódio do Robert eu falei que tinha sido estagiário do Robert. Exatamente. E o Ronaldo ficou enciumado, porque eu também fui estagiário do Ronaldo, né? Exatamente. Mais meu do que do Robert. Então teve uns ciúmes aí no meio. Por isso que ele tá aqui hoje. Legal. Ronaldo, já queria te fazer uma pergunta, então. Você é formado em engenharia civil. Sim. Acho que eu tô na Orion há quase 10 anos. Eu nunca vi você construir nada. Não. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para quem está assistindo. Você sabe que até na época da pandemia, como a gente tinha muita reunião virtual, e meu filho tinha aula do meu lado. E ele ficava incomodado porque eu falava para todo mundo, eu sou engenheiro civil que não sei construir nem Lego. Né? E ele fala, que propaganda é essa que você faz do seu serviço se você não sabe nem construir o Lego? Mas é porque efetivamente eu não sei construir um Lego. E a vida inteira eu fui apaixonado por desenvolvimento de software. Então, quando eu fiz universidade em 1989, que eu entrei na UNB, eu logo me apaixonei pelo desenvolvimento. E acabei enveredando para essa área. Então, metade do meu curso, eu fiz um curso interessante, normal, e a outra metade foi um Deus nos acuda. Tanto é que eu demorei 9 anos para me formar, né? Mas eu trabalhava com software na época. Eu fazia software para rua, eu fiz software para cartório, na época de linguagens bem quase prompt de DOS, né? E aí eu comecei, depois que eu me formei, eu tinha um primo que trabalhava com CFTV. Ele desenvolveu um sistema de CFTV, eu comecei a trabalhar com ele. Nisso, eu comecei a trabalhar, a prestar serviço para a extinta Delta Engenharias. Fazendo a parte de software e paralelamente a isso, trabalhando com a parte de CFTV. E fui trabalhando, até que em 2008 o Rodrigo me chamou para ir para a Orion, com esse retrospecto de desenvolvimento de software e a parte de CFTV. Então, por isso que eu nunca trabalhei efetivamente com engenharia civil. A única parte de engenharia que eu trabalho é com infraestrutura, né, para conta daquilo que a gente faz. Mas hoje, basicamente, eu só trabalho com tecnologia efetivamente, de 2, 3 anos para cá. Legal. Muito pouco da parte de segurança eletrônica, que tem o Elvis me ajudando, muito mais nessa área de tecnologia, porque eu adoro a tecnologia. Legal, muito bom. E falando então sobre software um pouquinho mais, eu fiquei sabendo que você foi ali o responsável por desenvolver o primeiro software da Orion. Isso em alguns anos aí, né? Não fala isso que vai encher o ego, rapaz. Conta um pouco pra gente como é que foi desenvolver esse software e se hoje ele ainda tá em andamento, como é que tá isso? Hoje parou. Parou? Parou 2 anos atrás. Tá. Mas eu desenvolvi esse software em 1996 ou 97. Eu até tive uma reunião esses dias com o Guilherme, que é o dono da Orion, e ele que foi entusiasta desse software lá atrás. E muito interessante, porque quando eu desenvolvi esse software de gestão de manutenção, não existia internet ADSL, era só internet de escada. Então foi uma aposta do Guilherme no mundo da web. Não tinha página web, era tudo muito, muito novo. E ele me chamou, porque, como eu falei para você, eu trabalhava com essa parte de software, e ele me chamou para desenvolver esse sistema. O conceito do software veio todo do Guilherme. E aí eu desenvolvi esse software que a gente apelidou de Manto, porque era manutenção online, isso lá em 96. E a extinta Delta Engenharia, não tem nada a ver com outras Deltas, é a Delta Engenharia lá de Brasília, porque a gente já foi chamado para dar satisfação na época de problemas com outra Delta, a gente foi chamado para dar satisfação. O que você está fazendo de errado aí com esse nome? E não tem nada a ver, era outra empresa. Não era Delta Construções, era Delta Engenharia. E na época, de 1996, a gente desenvolveu esse software de manutenção. Existia poucos softwares, não tinham muitos softwares de manutenção. A gente desenvolveu esse e eu prestava serviço para a Delta nessa época. Eu trabalhava em outro local, mas fazia freela na Delta.
Isso em 96. E o software foi. Era um software estável, funcionava direitinho. Inclusive, à época tinha tem um software chamado Máximos, que é um software super poderoso de gestão. E o meu apelido lá na Delta era Mínimos, porque era o que a gente tinha. Então, ele fazia o mínimo necessário para você tomar conta da manutenção. E a Orion, eu fui trabalhar na Orion em 2008 e a gente levou o software para lá também. E usamos até 2022 agora, até 2019, Nossa. 2018. Como chamava o software? Manto. Manutenção online. Só que quando a gente foi para a Orion, com essa questão da gestão da tecnologia, a gente fez algumas alterações no software e a gente deu um apelido novo. Ele começou a chamar Horizon. Mas fazia basicamente a mesma coisa. Era, a grosso modo, o que o Manto fazia, só que a gente começou a integrar novas soluções nele. Foi atualizando, então, fomos atualizando, fomos botando controle de acesso, fomos botando CFTV, nós fomos fazendo parte de gestão de visitante dos clientes, tudo isso dentro desse conceito, entendeu? Mas a gente não estava lá para isso. Então, começamos a contratar outros produtos que as pessoas estavam focadas em fazer software de manutenção predial. O nosso objetivo não era isso. O nosso objetivo era outro. O nosso objetivo era executar. Então, a gente acabou partindo para software. Por exemplo, precisou fazer QR Code. Aí ia ter que desenvolver o sistema de QR Code. Já tinha pronto. E assim vai. Então, por isso que a gente acabou parando ele. Eu fiquei triste, mas era necessário. Mas é legal essa ideia do mínimos, né? Porque hoje em dia a gente vê uma cacetada de softwares disponíveis no mercado que te entrega inúmeras funcionalidades, mas que na prática a gente vai usar 2, 3. Isso é um perigo, Hugo. O Manto, inclusive, quando a gente fez, quando você pegava um checklist de manutenção preventiva, você tinha lá 50 itens. Logo que a gente desenvolveu, você tinha que clicar um por um para dizer se estava certo, se estava certo ou tinha dado alguma coisa errada, para dali você gerar uma corretiva. Ninguém usava. O que a gente fez? Abolimos essa questão de marcar um por um e você marcava apenas uma opção. Se tivessem 50 itens, tivesse dado problema, você marcava que deu problema e abriu uma corretiva baseada naquilo, para que as pessoas pudessem usar. Quando a gente começou a fazer software de gestão de visitante, a gente botava 30 campos. A guardete lá, o rapaz da operação da portaria, não usava. Dificultava o uso dele. E aí, com isso, dificultava o uso da nossa ferramenta e dificultava a venda. Hoje, o nosso gestão de visitante tem 5 campos. Então, é minimalista. É o mínimo necessário. Isso aí. Legal. O mínimo necessário é fazer um serviço bem feito. Exatamente. Para não achar que é solto. Legal. E é bacana, assim, perceber que a gente começou nesse desenvolvimento de um software de manutenção, que era o básico para fazer um checklist digital. Acho que a transformação digital começou ali. Sim. E hoje em dia, a gente tem falado bastante de 5G, IoT, uma cacetada de dados que são lançados em tempo real para a nuvem. Sim. E eu estava vendo uma reportagem muito interessante que o Fórum Econômico Mundial, comentou que nos próximos 10 anos, a gente está em 2022, então até 2032, 2/3 do PIB mundial, e aí envolvendo diversas áreas, transporte, fabril, serão completamente disruptados pela tecnologia, pelo IoT. E gostaria que você trouxesse um pouco dessa disrupção para o mercado predial, industrial de manutenção. E aqui a ideia é fazer um bate-bola, né, Cecília? A gente queria falar alguns temas aqui para você discorrer. Certo. Trazendo a tecnologia para a aplicação. Ok. Primeiro deles, gestão de fluxo. O que você tem a falar sobre isso? Bom, gestão de fluxo de pessoas, como a gente trabalha com manutenção e a Orion é uma empresa multidisciplinar, então a gente atua em todas as áreas da engenharia, principalmente em áreas de edificação. Então um dos lemas do grupo é do terreno, a construção, a manutenção do sistema mais complexo, a gente toma conta. Exato. Então, nessa experiência que nós temos, a gente percebeu que havia muito problema na gestão dos banheiros. Quando é que troca o sabonete líquido, quando é que troca o papel higiênico, o banheiro está limpo, o banheiro está sujo, o usuário está confortável de usar aquele banheiro. E a gente percebeu que tinha ali um nicho interessante de mercado. Então nós desenvolvemos uma solução que a gente botava um sensorzinho com um cabo, onde um falava o outro, como esses de infravermelho, conectado no equipamento, que contava as pessoas que entravam e saíam do banheiro. Começou no banheiro e jogava para a nuvem. Você vai falar perguntas para o futuro de nuvem, então não vou nem falar nada de nuvem agora, imagino. E a gente começou a contar. Por quê? Com isso, eu conhecia como é que é o uso daquele banheiro,
para entender, depois de X pessoas, eu tenho que trocar o sabonete líquido. Depois de Y pessoas, eu tenho que ver o sabonete. Depois de Z pessoas, eu tenho que limpar o banheiro. Isso te dá uma métrica importante para trazer o conforto para o usuário. Então você tem que dar conforto para o seu usuário. E até um parênteses, a gente foi procurado, essa solução veio no final de 2019. Infelizmente, em 2020 veio a pandemia, então a gente ficou quase 1 ano e meio sem usar. No meio de 2021, a gente voltou esse tema voltou a ser interessante, a gente começou a trabalhar novamente. E nós fomos procurados por uma grande empresa que toma conta de edificações, e eles queriam conhecer a nossa solução porque um dos objetivos deles era levar o conforto ao usuário através do banheiro, era um dos itens que eles queriam para que ele voltasse a trabalhar presencialmente. Legal. Tem até uma área de hospitality para tomar conta do conforto do usuário, então eles pensaram nisso. Então a gente desenvolveu essa solução. Aí começamos a vender, fomos num shopping. Chegamos no shopping, a arquiteta do shopping não deixou instalar, porque é BT 2 sensores, canaletazinha, porque não ia rasgar o shopping, ia estragar o banheiro, ia ficar feio, obviamente que ela não deixou. Não ia ficar legal e aí impediu. Com isso, a gente desenvolveu uma solução sem fio, que comunica via Bluetooth. Legal. Então, hoje, a gente tem essa gestão de fluxo através de um dispositivo Bluetooth. Quase imperceptível. Quase imperceptível, que comunica na nuvem e eu tenho todas essas informações. E um grande barato, como tudo isso é desenvolvido pela própria Orion, o hardware, o firmware e o software, esse gestor de fluxo eu também posso integrar com a iluminação. Então, há problemas de pessoas que entram no banheiro e quando vão para o cubículozinho lá, tem que ficar acenando para a luz não apagar. Nossa, já aconteceu É muito comigo, ruim. muito ruim. Com esse aqui, eu consigo entender quantas pessoas estão dentro, se eu apago ou acendo a luz. Legal. Então, você leva esse conforto e também, importantíssimo, a economia. Você gasta menos energia. Muito menos. Entendeu? Legal. Então, essa gestão a de redução fluxo de custos ali é sempre. muito legal. E a gente ampliou o conceito. Você pode usar isso para uma sala de reuniões. Então, a partir do momento que tem X pessoas na sala de reuniões, vai uma mensagem para a Copa. Serve o café, serve a água, liga o ar-condicionado, liga a iluminação. Todo mundo foi embora, desliga o ar, desliga a iluminação, avisa a menina da Copa, está na hora de limpar novamente. Então, além disso tudo, além da economia de água, energia, você tem, que eu esqueci de falar, economia de mão de obra. Sim. Porque a partir do momento que eu sei quantas vezes, por exemplo, eu tenho que limpar o banheiro, eu entendo quantas pessoas eu preciso para aquela operação. Exato. Então, às vezes, você tem 3 pessoas para fazer essa operação, você precisa só de uma. Mas vai ter dia que você vai precisar de 5. Isso. Então, você consegue fazer a gestão melhor disso. E é legal porque assim, essa solução você conseguiria ter também com câmera, com analítico. Exatamente. contando pessoas, mas o IoT também acaba barateando O que, isso, que né? aconteceu? Democratizando. Quando a gente foi procurado a primeira vez, a pessoa estava interessada em câmera. Legal. Só que a hora que você põe o custo da câmera, com o custo do analítico da câmera e tudo que vem ao redor, ficou caro. Imagina, a gente fechou um contrato agora, tem 96 banheiros. Você colocar 96 câmeras. Sim. É complexo. Não estou dizendo que não funcione, mas é muito específico. Com o hardware fica muito mais barato. Entendeu? E esse é um dos grandes objetivos. Tem que ser barato. Sim. Senão pode ser a coisa mais linda do mundo. Eu tive na Itália agora, de férias, e eu passei pelos banheiros, eles têm em cima um sensor. Não é câmera, é um sensor que mede a quantidade de pessoas. A gente descobriu um sensor desse, tempos atrás, só que custava $600. Quando você traz para o Brasil, é $1.200. Olha. Multiplica por 5. É isso mesmo. Vezes 96 banheiros. Acabou. não Ninguém vai fecha a comprar. conta. Não fecha a conta. Entendi. Legal. Bom, trazendo aí então o IoT para medição de energia. Certo. O que você tem para gente? A gente... É uma coisa muito interessante a medição de energia, porque a gente achava de suma importância ter um medidor de energia. Porque a gente sempre foi chamado, a gente participou de processo licitatório e os nossos medidores que a gente comprava de mercado, muito caros, etc. E a gente resolveu investir num medidor próprio. Encontramos uma empresa parceira aqui no Brasil, no interior de Minas, e falamos para ele o seguinte, a gente sempre comprava os medidores dele, que eram medidores mais em conta. Eram medidores já confeccionados, já projetados para IoT, para o mundo da nuvem. A gente falou o seguinte, olha, eu quero que você desenvolva um para a gente, mas eu preciso que você me dê essas grandezas elétricas e essas condições tecnológicas, vamos dizer assim, mais adequadas àquilo que a gente precisava. E desenvolvemos isso. Achamos que a gente ia vender igual água. Cara, não vendemos nada. E a gente
percebeu que o mercado ainda não está maduro para esse medidor de energia. O cara não consegue entender o custo-benefício dele. E isso é uma missão nossa. Agora está melhorando. Por que eu acho importante medir energia? Primeiro, como é que você gerencia aquilo que você não mede? Como é que você gerencia aquilo que você não sabe? Então, com o medidor de energia, por mais que eu coloque ele só na entrada principal do seu prédio, você começa a entender a operação do seu prédio. Num prédio velho, eu não vou gastar para fazer modernidade. Tudo bem, mas de repente você entende que você pode ligar o ar mais tarde. Está frio, por que eu vou ligar o ar às 8 da manhã? Eu ligo às 9, eu desligo às 4 em vez de desligar às 5 porque está frio. Enfim, então você consegue entender a sua operação. E tudo aquilo que você consegue entender, você tende a ser mais eficiente. Sendo mais eficiente, você é mais econômico. E aí você pode usar aquele dinheiro para gastar com outras coisas. E o nosso objetivo com o medidor de energia é justamente levar essa informação para o gestor, para que ele possa entender a operação dele e, quem sabe, até fazer novos investimentos. Porque, de repente, você faz um estudo de retrofit, de melhoria, e aí, com um payback razoável, ele começa a ter um prédio mais eficiente. E um prédio mais eficiente, para quem vai alugar, é mais fácil alugar, Com certeza. porque você vai entregar outras coisas para o seu locatário. Né? Vai ser mais barato para ele também. Então, assim, por isso que a gente acredita muito nessa questão da medição de energia. Aproveitando que você perguntou de energia, Cecília, o que a gente pensou quando a gente... Um dos pensamentos nossos quando a gente desenvolveu esse produto. Eu não posso chegar para você que tem uma empresa, que tem uma fábrica, que é dona de um prédio, seja lá o que for, que já está contratado com a empresa do Hugo, um contrato de 3 anos, acabou de renovar. Aí eu vou com a minha solução para você e falo para você, Cecília, é o seguinte, para você medir ou para eu te ajudar na sua automação, tira o Hugo, rescinde o contrato com ele e me contrata. Isso não existe. Então, o que a gente preocupou com a nossa solução? A gente é um guarda-chuva. É uma capa. Eu chego lá e me adequo aonde você tem. Então, por exemplo, você não tem medidor de energia? Eu tenho meu medidor de energia com a nossa aplicação, com o nosso aplicativo móvel, aplicativo web, com 3D e tudo, eu te entrego. Você tem seu medidor de energia? Não tem problema. Eu tenho uma caixinha preta que eu me conecto com o seu medidor de energia. Ele fala Modbus, ele fala BACnet, eu me conecto com ele. E aí eu começo a te entregar a inteligência que o nosso sistema tem. Não precisa comprar meu medidor, pode comprar meu software. Aí eu vou te entregar a nossa inteligência. Um dos aspectos que a gente trabalha também, não só na energia, a gente faz predição de consumo. Então, depois de X período de tempo, eu consigo entender quanto que você vai consumir hoje. Não só hoje o dia inteiro, hoje a meio-dia, a 1, a 2, a 3, a 4, em qualquer sistema. E aí você consegue comparar aquilo que você está previsto com aquilo que você está consumindo. E aí isso pode disparar gatilhos, se você está sendo ineficiente em algum momento, você atua naquele instante. Não espera chegar a conta no final do mês para correr atrás e você ser surpreendido com um valor absurdo. É isso que você falou aí de conta no final do mês, é interessante, porque quando a gente fala de eficiência, ok, eu posso melhorar a minha operação, posso instalar equipamentos mais eficientes, mas eu também acabo podendo auditar a minha cobrança da concessionária com essa medição, Exatamente. né? Porque pode ser que esteja errado. Exatamente. Inclusive, num prédio lá em Brasília que a gente toma conta, a gente fazia essa medição e nós descobrimos que o medidor da concessionária estava errado. E mostramos para ele por A mais B que estava errado, eles levaram para o laboratório e realmente estava errado. E aconteceu uma situação também na pandemia, Hugo, com essa questão das pessoas não irem à rua, o rapaz que anotava, que ainda era manual lá, da concessionária, não foi. E o prédio estava desocupado há 40 e tantos dias. Veio a conta como se tivesse ocupado, porque ele pegou a média. Sim. Claro. Aí no que veio, a gente falou, opa, olha aqui, mostramos para eles o consumo. Aí ganharam crédito para os outros meses. Legal. Então, para tudo isso é importante esse conhecimento. Por isso que eu falo, como é que você gerencia ou administra aquilo que você não mede? Exato. Legal. Em legal. qualquer grandeza. Até pegando esse gancho de qualquer grandeza, a medição de energia já está muito mais democratizada, né? Acho que várias empresas oferecem, tem várias alternativas para isso. Mas medir água é um pouquinho mais difícil, não é? E mais caro também. Não necessariamente. Vai depender da sua estrutura. Tá. Então, assim, se você já tem um hidrômetro pulsado, já fica mais fácil. O problema da água Só um comentário. O que é o hidrômetro pulsado? O hidrômetro pulsado é um equipamento que ele tem uma saidinha. A grosso modo é o seguinte, cada vez que a água passa, ele gera um pulso.
Tá bom. A partir de quantidade de água que passa, ele gera um pulso. Quando ele gera esse pulso, você mede e entende o que foi consumido ali. Então, através disso, você consegue entender o funcionamento, o consumo da água do seu estabelecimento, do seu prédio, seja lá o que for. Um grande perigo da medição da água, por exemplo, é o hidrômetro não estar ajustado, a quantidade de água que passa não está ajustada à bitola do tubo. Tá. Então, por exemplo, se você tem pouca água e tem um tubo muito grande, tem ar. Isso tudo pode atrapalhar a sua medição. Mas, independentemente disso, a água é o seguinte. Outro dia na Orion, a caixa de descarga estragou e do dia para o outro a gente percebeu que consumiu a mais. Resolvemos. Se a gente não resolvesse, era R$500. Teve um cliente nosso esses dias que a gente descobriu o vazamento. Não era nem o vazamento, o uso errado, deixar o registro aberto. Se a gente não tivesse medição, R$3.000 no final do mês. Então, assim, a medição de água é mais importante ainda. Sim. A predição do consumo de água é mais importante ainda, porque se você previu gastar 10 até meio-dia e deu meio-dia, você está gastando 15, cara, corre que tem algum lugar que está vazando a água. Sim. E aí, quando chega no final do mês, é uma água fortuna. E esgoto junto que vem, não em Brasília, há uns anos atrás, o estádio deixaram a torneira aberta, o Mané Garrincha, 2 milhões 2 milhões. Nossa. De água. E você consegue pegar, por exemplo, o prédio está desocupado, está tendo consumo à noite. Que história é essa? É isso, né? aí. Tá vazando. É isso aí. Você tem, quando você monitora, se já aconteceu isso, num determinado pavimento, teve consumo de água à noite, não é para ter ninguém, vai lá dar uma olhada. Uma outra coisa interessante que aconteceu também num cliente nosso, eram 2 torres no mesmo condomínio. Uma tinha mais gente, a outra tinha menos gente. A que tinha mais gente consumia menos água. A que tinha mais gente, a que tinha menos gente consumia mais água. A gente, por que será que isso acontece? O que foi descoberto? A que tinha menos gente e consumia mais água, usava aquele bebedouro elétrico. A que tinha mais gente e consumia menos água, usava o galão. Legal. Comparação, métrica. Qual que vale mais a pena? Pagar mais e consumir no galão ou pagar menos... Ter menos gente e consumir energia elétrica ou ter mais gente e comprar o galão. Legal. Ou energia elétrica e água, né? E o galão. Então, a gente entregou esse estudo. É um insight legal, né? Vamos fazer a conta e ver o que exatamente o que vale a pena. É melhor botar o bebedouro elétrico ou é melhor manter o galão? Sim. Entendeu? Legal. E gestão de reservatórios? Esse é o caos, isso Rapaz, isso é terrível. A gente, principalmente locais de festa, de eventos, a questão do reservatório é gravíssima. Porque imagina, rápido, né? Acaba rápido. Sim. O consumo é muito rápido. Então a gente tem uma solução, também na nuvem, que você coloca que a gente chama de sensor de nível, que você coloca dentro do reservatório, da caixa d'água, e ele mede aquele nível em percentual para você. Então, à medida que ele vai baixando, você vai entendendo o que você tem que fazer. A gente tem cliente lá em Brasília que, dia de evento, ele põe uns 3, 4 caminhão-pipa. Já à disposição. Já à disposição, porque quando acaba, a vazão que vem da concessionária não é o suficiente para encher rápido. Exatamente. Legal. Então, esse acompanhamento é de suma importância, principalmente onde a gente tem tido sucesso em ambiente de eventos. E restaurantes. Fica a dica, né? Com certeza. Legal. Mas muito legal. Essa solução ela é plug and play. Assim, para quem só tem lá um reservatório de água. É complexo de instalar isso? Não. A única coisa que é chata é que você tem que botar dentro do reservatório. Então tem alguma engenhariazinha que você tem que alguma pequena infra. Tem que tomar algum cuidado. Tá. Mas não tem sentido alguém instalar isso sem ter um engenheiro do lado, né? Sim. Tem que ter um profissional capacitado. Mas é super simples, super tranquilo. E o nosso produto é plug and play. Uma das coisas que a gente luta muito e uma das coisas que o Guilherme sempre pediu para a gente, a experiência do usuário. Ele quer uma experiência legal para o usuário. Legal. Então, assim, a gente tenta fazer um produto que seja de fácil instalação. Não vou me iludir que não dá para você eu que não entendo nada de engenharia, pegar o produto e instalar na minha casa. Não vai dar certo. Né? Tem que ter alguém. Tem que né? ter alguém que entenda de engenharia. Um mínimo. Um mínimo. É que eu nem mínimo eu entendo. Tem que ter um mínimo. E um produto agradável para o usuário. A gente tem trabalhado muito nessa questão do UX, né? Do User Experience, para falar um termo moderno. Tem que explicar, User Experience. Né? O usuário tem que ter prazer em usar o produto. Sim. Inclusive, esses dias a gente fez uma atualização no nosso produto móvel, do aplicativo móvel, justamente para trazer isso. A gente está dando... botou uma solução num lugar de eventos em Brasília, que o cara pediu para desenvolver uma tela especial para ele poder acompanhar em tempo real o que está acontecendo nesse evento. Então, assim, a gente
tenta levar essa experiência, e o feedback que ele deu para a gente foi muito legal. Ele ficou bem satisfeito com aquilo que a gente conseguiu criar para ele. E isso vale tudo. Com certeza. Não vale mais que o dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Assim, a gente vai precisa gastar, até para investir. Tem uma boa experiência. Exatamente, mas é fundamental esse Isso. feedback do cliente. Legal. Né? Eu te falei que o Ronaldo era ótimo. Nossa, né? ótimo. Ronaldo, medição do CO2. Acho que nesse período de pandemia aí todo mundo se preocupou muito com a qualidade do ar. Sim. CO2 é crítico tanto para escritórios, que a gente sabe aí que baixa a produtividade, aumenta a sonolência, mas também em garagens. Isso. Dá para medir isso em tempo real? Que benefício Dá. teria? A gente fez uma solução lá no CSNC, lá em Brasília, onde você tem... São 4 subsolos? Acho que são 4 subsolos que tem lá. São 4, Hugo, que tem lá, você se lembra? Não me lembro. São 4 subsolos. E você tinha uma operação dos exaustores constante quase. Através da medição do CO2, você só opera o exaustor em momentos que você realmente precisa limpar o ar, vamos dizer assim. Então, gerou uma economia de mais de 20% de energia, por conta dessa questão da medição. É aquilo que eu falo, não se gerencia aquilo que não se mede. E, cara, assim, o grande objetivo do IoT é ser barato. Se não for barato, não é IoT. Não tem sentido. Então, são soluções baratas. E há também, Hugo, até interessante, para desmistificar, eu já ouvi, quando eu falei de sensor que mede energia, não, isso não é sensor, é um medidor. Em IoT, tudo aquilo que está na ponta é um sensor. Entendeu? Independente se é um medidor de água, medidor de energia, se é um termômetro, se é um anemômetro, seja lá o que for, que gera um dado que você vai usar na nuvem com as funcionalidades que hoje estão disponibilizadas, isso é um sensor. E esse sensor não pode ser caro, porque quando você fala em IoT, você fala em volume. Sim. Se é caro, com volume fica muito caro. E aí não inviabiliza. Ao mesmo tempo, se é barato, em volume, a economia é em larga escala. Sim. Sim, com certeza. E sabe o que é legal? Assim, eu converso com vários gestores de FM, gestores de missão crítica. Às vezes a gente marca para tomar um café, fazer uma reunião, e a cada 2 minutos a pessoa pega o telefone para ver o que está acontecendo. Ou ela recebe uma ligação. Normalmente o telefone dessas pessoas que cuidam da operação é um desastre, é um caos. Exatamente. E o IoT, eu acho que dá uma certa tranquilidade também, né? Porque imagina, o gestor ele para de ser tão reativo. Ó, acabou a água, vem cá e resolve. Corre para pegar o caminhão-pipa, deu um problema, estourou alguma coisa. Ele já tem a evolução desses dados e ele consegue ser proativo. É isso, né? Exatamente. O serviço de nuvem que esses grandes fornecedores têm, Microsoft, Google, Amazon, já tem uma série de serviços embutidos no preço que você paga quando você contrata. De análise. De análise, de alertas, de gestão, de armazenamento, de processamento, de tudo. Está tudo embarcado lá. É uma maravilha. Você tem que saber aproveitar isso. Então, o sistema tem que trabalhar para você. Então, não tem sentido eu estar conversando com você preocupado se o meu sensor de nível está chegando a 30%. Olhando aquilo o tempo todo, se meu né? consumo de água passou dos limites. Não. Você cria os padrões de alerta e o sistema te avisa. Agora é o momento de você olhar. Agora está ficando perigoso. Tome alguma ação, porque daqui a pouco vai ter problema. Então, assim, o sistema tem que trabalhar para você. Não tem mais sentido. O gestor tem que estar preocupado em gerir e não apagar incêndio. Analisar os dados. Analisar os dados. Isso é o grande problema. Analisar os dados. E agir antecipadamente. Acho que exatamente. Se você analisa o dado, você entende sua edificação, você entende sua fábrica, você entende seu site, você entende a sua casa. A gente não entende o nosso gasto de mercado? Sim. A gente estava conversando mais cedo, tudo está tão caro. Você entende isso. Então, quando você passa para o lado profissional, você tem que entender também. Sem dado, você não vai conseguir entender isso. E você tem que ser proativo, sim. E através do conhecimento, através dos dados, você tem o conhecimento. Legal. E é o seguinte, Hugo, eu posso entender tudo de eletricidade. Eu posso entender tudo de consumo de água, de gestão, de fluxo de pessoas, do que for. Enquanto eu não começar a ter os insights, a me preocupar em comparar dado, a me preocupar em tirar informações, eu não vou ser tão eficiente. Só o uso, a experiência, você vai criando casca, aí você vai sabendo trabalhar melhor essa informação. Porque não adianta nada eu falar para você, você consome 30 kWh por metro quadrado. Tá, e aí?
que isso significa? O que isso significa? Então, assim, um dos nossos objetivos também é criar benchmark, para que você possa medir eficiência. Comparar. Então, a gente tem feito um trabalho com clientes que têm mais de uma edificação, que através da média, para não comparar banana com laranja, você consome 30 por metro quadrado aqui, no outro é 40, no outro é 25. Por quê? O que está de diferente? Sim. O que eu posso fazer para ficar 25 todo mundo? É isso aí. Entendeu? E agora também com a inteligência artificial, isso facilita, né? Porque antes Facilita. a gente precisava de ter o operador, o engenheiro especialista Exatamente. para olhar tudo. Exatamente. Agora o sistema aprende. A nuvem te disponibiliza os algoritmos para você fazer eficiência. Legal. Mas você tem que entender do que você está fazendo. Você tem que saber qual que é o melhor algoritmo para energia, qual que é o melhor para água, qual que é o melhor para gestão de fluxo, qual que é o melhor para o sensor de nível, qual que é o melhor para o decibelímetro, entendeu? Legal. Então, não basta assim, nuvem, Microsoft, vem cá, me dá a sua Azure aqui, eu vou pegar essa inteligência aqui, eu tenho o tal do Big Data, eu tenho informação para caramba, que você tem que ter isso para poder fazer uma boa inteligência, para você fazer predição, para ele agir para você, a ponto de falar o seguinte, desliga o ar, automaticamente desliga o ar. Sim. Porque a inteligência me trouxe isso. Mas você tem que saber como usar. E aí tem que ter profissional capacitado. Não é para qualquer um, não. Legal. Legal. Vamos lá, falando aí sobre software, IoT, conta pra gente um pouco sobre realidade aumentada. A realidade aumentada está sendo cada vez mais Benefícios. utilizada. Legal. A nossa experiência diz o seguinte, quando você usa a realidade aumentada, por exemplo, você aumenta em 30% sua eficiência de manutenção. Por quê? Você pega... Qual que é o barato da realidade aumentada? Você consegue atuar naquele equipamento sem precisar mexer nele. Então, se você quer mexer num quadro elétrico que está dentro de uma subestação, você não precisa estar lá dentro. Você põe o tablet, por exemplo, apontando para um QR Code ou apontando para uma foto daquele local, ele vai entender que aquilo é a subestação X. E ele vai entender o que está lá dentro. Então, através do tablet, ele abre o painel para você. Desliga o disjuntor. Liga o disjuntor, quanto é que está qual a temperatura, quanto é que está a corrente, quanto é que está a tensão, quanto é que está a potência. Tudo isso ela te dá. Então, ao invés do cara ter que ir todo paramentado, entrar no lugar, abrir quadro, botar coisa no chão, eu não entendo disso, mas tem que botar negócio no chão para não tomar choque, esses negócios todos, não precisa. Com aquele tabletzinho você dá manutenção em tudo. Então, são 30% de eficiência. E como que está a aceitação do mercado hoje com relação à realidade aumentada? Muito difícil, porque não é uma tecnologia barata. Pois é. E é novo também, É né? muito novo. Ainda não barateou. Eu estava vendo esses dias uma reportagem dizendo que estão usando a realidade aumentada para melhor distribuir patinete elétrico na rua. Olha só. Muito legal. Muito legal. Muito bom. Muito legal, mas não é barato. É uma tecnologia nova. E outra coisa, para você usar bem a realidade aumentada, a sua instalação tem que estar moderna. Tem tudo Porque isso. o barato dele é você atuar em cima daquilo que existe. Se você tem uma Analógica, né? analógica, fica difícil. E aí vem uma das dificuldades que a gente tem em relação aos gestores. Todo mundo pensa que para ficar moderno, ou para ser econômico, ou para ser eficiente, é no instalar de dedos. Aí tem que gastar. Mas tem que gastar dinheiro? Tem. Então é um payback. Você tem que ter lá o retorno do investimento. Cabe a nós que trabalhamos na área mostrar para o cara, você vai gastar X, mas em X anos você vai recuperar seu investimento. Aí tem que fazer todas as contas e etc. E isso é uma coisa muito difícil de você botar na mente da pessoa. Porque ela quer ter tudo mais moderno sem gastar dinheiro. Infelizmente não tem jeito. É um trade-off. Você gasta para ser eficiente. Ronaldo, a gente já falou aqui de várias soluções de IoT. Acho que dá para perceber que a predição aí do Fórum Econômico Mundial também vai impactar nesse nosso mercado de FM. Falamos de medição de água, energia, gestão de fluxo. Tem mais alguma coisa? Mais alguma tecnologia despontando? Muito legal, cara. Eu até pensei, Hugo, no futuro a gente vender aqui em São Paulo. A gente fez uma solução lá nesse local de eventos que eu falei. É um local lá perto do Lago Paranoá, em Brasília. E do outro lado do lago tem residência de pessoas com dinheiro, vamos dizer assim. E nas laterais tem clubes, tem pessoas que moram nos clubes e etc. E uma das grandes preocupações deles é o barulho causar embargo no uso daquele local. Na operação. Lá em casa tá tendo esse problema. Aí, o que a gente fez? Eles procuraram a gente, o que vocês podem fazer para nos ajudar? Nós pegamos um decibelímetro, adaptamos o decibelímetro para o mundo do IoT. Legal. Levamos esse dado para a nuvem. E esse cara que eu te falei que fica acompanhando é o do decibelímetro. É Legal. o cara da sustentabilidade desse ambiente. Ele tem um dashboard numa televisão como essa, que ele fica vendo, são 8 decibelímetros.
espalhados pelo perímetro. Como é que está cada um deles? Em tempo real. Em tempo real. E aí tem os limites. Cada local tem um limite diferente. Quando atinge, fica vermelho, ele manda pro som, diminui. Aí o cara diminui o som. O único problema tem muita lancha, porque ao redor no lago, aí da lancha é difícil de você controlar. Legal. Mas a gente colocou um decibelímetro do outro lado do lago, numa residência que o dono conhece, os sócios desse empreendimento, botamos do lado de lá. Porque se nessa residência tá muito barulho, as vizinhas também vão ter barulho. Sim, faz então, sentido. é uma solução muito legal. E para eles também, a gente desenvolveu uma solução de pesagem de resíduos. Então, eles têm um selo de sustentabilidade e eles separam o lixo. Então, a gente desenvolveu uma caixinha cheia de botão mesmo, não é virtual, botão uma físico, uma caixa grandona que ele coloca na parede. Cada tipo de botão é um tipo de lixo. E aí você tem a balança profissional, que ele aperta na balança, de acordo com o lixo, joga para a nuvem. E aí, com isso, ele consegue entender como é que está a questão do lixo dele e aí trabalha melhor o descarte desse lixo. E também desenvolvemos uma solução diferente para pesar prato. E tem um local lá em Brasília que é como um condomínio de restaurantes. E o administrador desse condomínio, ele tem que fornecer prato para todos os restaurantes. Legal. Só que ele não sabe, ele dá 30 pratos para cada restaurante. O que tem acontecido? O restaurante tem 10 pratos, fala só que tem 2. Porque o condomínio tem que limpar o prato. Então ele tem medo de faltar prato, então ele mente a quantidade de prato. Então, assim, a gente está desenvolvendo um medidor de prato para que ele saiba efetivamente, quando você tem mais ou menos o peso médio, você entende quantos pratos tem naquela pilha. E aí você começa a entender como é que está a distribuição de pratos no seu local. Nossa. Qual que é o legal disso? Ele tem que lavar os pratos. Sim. Ele não precisa lavar todo dia. Sim. Ele não precisa lavar 3, 4 vezes por dia. Todo dia vai ter que lavar, né? Senão é falar. porco demais, né? Mas assim, ele não precisa lavar 3, 4 vezes por dia que ele está com medo de estar faltando prato. Sim. Ele sabe quanto tem prato. Se programa. Economiza energia e economiza água. E como eles têm o sexto de sustentabilidade, ele está sendo eficiente e sustentável. Legal. Então ele está dentro do que é mais moderno. Simples. Claro. Legal. Eu iria... Hoje em dia, tudo tem que ter selo de sustentabilidade. Você não vai num lugar que o cara está falando, olha, eu tomo conta da natureza? Lógico que você vai. Então, e aí eu te pergunto, isso tem preço? Legal. Tem que ter esse custo-benefício e tem que ser barato. Legal. Agora, o legal é tudo desenvolvido dentro da Oreo. Legal. A balança profissional, não, obviamente, Não. né? A gente compra, mas a gente integra. Mas a inteligência de tudo isso. Tá tudo atrás lá. Integrar isso. E aí, com a inteligência artificial, que é o que a nuvem dá, eu consigo entender cada restaurante quantos pratos consome por dia. Legal. Entendeu? Até, de repente, para cobrar mais no condomínio, né? Tipo, lavar mais o seu prato. Faz sentido. É isso aí. Manoel, a gente tá falando bastante de OT, acho que já trouxemos várias ideias aí para quem tá nos assistindo, mas eu tive em Brasília há um tempo atrás e eu visitei um prédio que alguns profissionais da sua equipe fizeram uma integração muito legal, que eu queria que você compartilhasse, que era uma integração do controle de acesso com o sistema de ar-condicionado. Certo. E aí me mostraram a eficiência que isso agregou na operação, a inteligência, a satisfação do cliente. Conta um pouquinho, porque eu acho que um case como esse pode servir de inspiração para muitos gestores de FM. Muito legal. Essa integração gerou mais de 15% de economia de energia nesse prédio. Na conta de energia, 15%? Na conta de energia, 15%. É muito relevante. Sem gastar nada. Porque o prédio já tinha controle de acesso e já tinha um sistema de ar-condicionado. Ele tem aqueles cassetes, eu não entendo de ar-condicionado, mas é cassete que chama, né, em cima. E aí você tem vários cassetes espalhados pelo pavimento, pela laje. Como é que funcionava antes? Ligava de manhã e desligava à tarde. O que a gente planejou com o cara? Vamos fazer o seguinte, me diz a distribuição dos seus profissionais dentro de cada pavimento e eu vejo qual equipamento está naquela região. Então, o equipamento da sua região só liga quando você passa na catraca. Você passou na catraca, ele liga. Você foi embora, ele desliga. No começo, o que a gente fazia? Você passava na catraca, ele ligava de manhã, você ia embora, ele desligava na hora do almoço. Voltava após o almoço, ligava e assim vai. Mas estava dando um problema, porque ele demora um pouco para ficar agradável novamente. O que a gente fez? Você passa de manhã, ele liga, você sai na hora do almoço, ele só circula o ar. Ventila. Ele para de refrigerar, ele só ventila. E aí você volta e quando você vai embora à noite, ele desliga. Só fazendo isso... com tudo que existia dentro do prédio, 17% de economia. Olha. É aquilo que eu falei para vocês, as nossas soluções não são soluções que você tem que tirar tudo que está lá. Não.
A gente usa aquilo que você tem. E às vezes o gestor tem tudo isso, mas não tem alguém para falar para ele, cara, já pensou nisso? Porque já parou para olhar desse lado, dessa forma? Uma solução como essa dá para ser implementada em qualquer controle de acesso, em qualquer sistema de climatização? Em qualquer sistema que seja integrável. Hoje em dia, Hugo, na nossa visão, não tem sentido você ter sistemas que não se integram. Tá. Então, se o cara está querendo comprar um sistema que é standalone, esquece. Você vai estar perdendo tempo. Então é melhor, de repente, pagar um pouquinho mais caro com sistemas integráveis. Se o seu ar-condicionado... A gente integra até com o split. O Tossi, que teve aqui mais cedo, ele tem uma solução de integração com o split. Então, assim, eu posso, inclusive, ligar e desligar o split, baseado no controle de acesso. Entendeu? Então, assim, sendo integrável, o céu é o limite. Legal. E para os gestores de FM que estão ouvindo aqui, o que é ser integrável? Tem que ter um protocolo específico de automação? Tem que ter um selo específico? Como saber se o equipamento que está instalado ali é ou não integrável? Aí você tem vários sistemas, várias disciplinas. No caso da automação predial, os mais famosos são Modbus e BACnet. São protocolos de comunicação. São protocolos de comunicação universais. A gente pode integrar com contato seco também. Então a gente faz, às vezes, integração de incêndio. Legal. No controle de acesso. Quando tem incêndio, com contato seco, abaixa os braços. A automação do incêndio vem com contato seco. Isso não deixa de ser uma integração. Mas não vai ser uma integração de software, vai ser uma integração operacional, vamos dizer assim, legal, de segurança. Mas tendo Modbus e BACnet, normalmente, todos os sistemas que têm isso já são integráveis. Legal. No caso do hidrômetro, que é pulsado, ele não tem, mas você liga um contatinho seco, vai ter um equipamento que aí sim ele vai falar algum tipo de protocolo. Ou você pode ter integração via software também. Então, por exemplo, o software que a gente usa de controle de acesso, de CFTV, não é via protocolo universal. São os SDKs, as APIs, que os softwares disponibilizam que você pode integrar. Então você pode integrar tudo. Porque eu vou ter que ter um software para ler o Modbus. E vou ter que comunicar com outro cara que fala um software de controle de acesso. Então tudo isso tudo é feito no final das contas por software. Tanto é que você não consegue contratar mais ninguém na área de software. Está dificílimo. É um profissional que está super valorizado. Com o negócio da pandemia, todo mundo trabalha em casa, ninguém mais quer trabalhar presencialmente e os salários estão estratosféricos. Porque tudo hoje é software. Então tem que ter um protocolo que não deixa de ser um software, né? que roda dentro de uma controladora, dentro do servidor, e pode ter o software propriamente dito. E isso quer ser integrável. Não se deve comprar nada se você tem planejamento de eficiência que não seja integrável. Legal. Ronaldo, um outro conceito que eu também tenho começado a ouvir e a ler em alguns artigos, reportagens, é o gêmeo digital, Digital Twin. Digital Twin. Me explica o que é isso. E tem aplicação para o universo de manutenção? Não tem? O Digital Twin parece aquele DCIM. O da DCIM é da missão crítica. Você não faz uma simulação do seu data center e você começa a entender o que está acontecendo com ele. O Digital Twin é a mesma coisa. Ele é por que ele é Twin? Porque ele é um gêmeo do seu prédio. Ele é uma cópia do seu prédio, da sua edificação. Quando você tem uma cópia da sua edificação, você consegue fazer simulações ali para entender se aquilo que você está pensando é factível. Vai trazer realmente a economia que você está imaginando. Então você não precisa gastar um dinheiro para fazer um teste, fazer uma prova de conceito, para fazer uma verificação. Não precisa comprar nada, não precisa fazer um hardware diferente nem nada disso. Você pega aquela sua estrutura, joga para o Digital Twin e ali você faz as simulações. E através dessas simulações você consegue tornar-se mais eficiente. O DCIM, se não me engano, é isso, não é? Que você joga, que você consegue simular curto-circuito, etc., curto-circuito diário, esses negócios. É a mesma coisa. É muito legal. E a gente tem trabalhado com o Digital Twin. Legal. Para você ter uma ideia, a Microsoft lançou há 40 dias atrás uma plataforma para você fazer o Digital Twin em 3D. A gente já está fazendo todos os nossos prédios em Digital Twin 3D. Só que para você fazer o Digital Twin, você tem que ter o que espalhado pela sua edificação? Sensores. Senão não adianta nada. Como é que você vai simular alguma coisa se você não tem sensor para fazer essa simulação? Então o Digital Twin eu tenho, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui. Aí eu vou criar um gêmeo digital dessa caneta, vou fazer simulações aqui para ver se vai dar certo, se não vai dar certo. Isso aí. E eu posso fazer isso com o prédio também, então. Exatamente. Então imagine o seguinte, você tem um prédio, aí você tem o gêmeo dele aqui. Eu quero saber o seguinte, se eu mudar esse medidor daqui para cá, se eu botar esse ar-condicionado daqui para cá, se eu mudar a operação do ar-condicionado, quanto de economia que eu vou levar? Legal. Então, por exemplo, você consegue fazer isso lá. Mas, mais uma vez, se você não tiver sensorizado, isso é inviável. Inviável. Legal. Ele é diretamente ligado ao IoT. Legal. Tá? Maravilha. Legal.
Ronaldo, falando aqui de tantas inovações, né? Acredito que muita gente está pensando assim como eu. Nossa, tudo isso deve custar uma fortuna, né? Que você já falou que alguns são mais acessíveis, algumas inovações, tecnologias, e outras são um pouco mais caras, né? Eu já até escondi minha carteira. Você escondeu? Escondi a minha aí. No caso, essas inovações todas que nós comentamos, ou algumas delas, é possível instalar só em prédios novos que estão ali sendo construídos ou prédios antigos, né, que já estão ali em uso há algum tempo, conseguem receber um retrofit para receber essas inovações? Não, consegue. Consegue. Assim, como eu falei, tem um custo, mas é um custo baixo. A realidade aumentada, ela envolve servidor, ela envolve uma série de outras coisas que acabam encarecendo a solução. Ela é muito interessante, mas aí exige um pouco mais. Já que as questões dos medidores, dos sensores de IoT, não, eles são baratos. Eles têm que ser baratos. Como eu falei, é volume, senão não tem sentido. É muito mais a mentalidade do gestor do que o custo. Isso que é muito mais difícil. Sim. Porque aquilo vai trazer a longo prazo, vamos dizer. Isso médio e aí. longo prazo. O gestor, muitas vezes o cara não dá bola se ele está consumindo a mais ou a menos. Né? Tem gestor público, a gente conhece um caso do Rob, ele toma conta de um prédio, só dele mudar a hora que a bomba que levava água de baixo para cima, só dele mudar a hora de operação, R$15 mil de economia, porque mudou a tarifa Ponta fora de energia. ponta, né? Ele mudou a tarifa. 15 mil de energia. Mas nem todo mundo pensa assim. Então é muito mais complexo vencer a mentalidade tacanha do gestor. Para que está mexendo, está dando certo? Do que propriamente o custo. E você não precisa fazer retrofit para você começar a brincar com isso. A gente instala. Então o medidor de energia, você pega o TCzinho, vê lá o tamanho do quadro, a amperagem, essas coisas, põe o TCzinho e eu estou medindo. Você não precisa gastar R$1 com retrofit. Agora, se você gostar da brincadeira, aí você vai fazendo e aí faz um projeto para você entender isso. Legal, Ronaldo. Estamos chegando no fim aqui do nosso bate-papo. Pode olhar para o relógio ali. Última pergunta para a gente encerrar. Para quem participou aí e ouviu o nosso bate-papo e eventualmente quer começar, por onde que começa? Boa pergunta, Hugo. Eu acho que o mais importante, cara, é você encontrar pessoas capacitadas e sérias para você trabalhar. Isso é o mais importante. Outro ponto importante, que você tenha produtos de qualidade. Sim. Que você tenha produtos confiáveis. E a melhor forma que tem de você fazer isso é o seguinte, o cara vai te oferecer, tudo bem, aceite. Manda ele botar 2 semanas no seu estabelecimento e ver se funciona. Teste de conceito, né? Exatamente. A gente tá num cliente aí que ele está super insatisfeito com o cara que está lá. Por quê? Porque o cara vendeu o sonho. E o sonho é diferente. Uma vez, Hugo, a gente foi num cliente lá em Brasília e falaram para o cara o seguinte, se ele botasse uma antena na ponta de um prédio, uma antena na ponta, outra antena do outro lado, e alguém jogasse um laptop, ele saberia que o laptop estava sendo roubado. Nossa! Aí como um passo de mágica, eu fiquei com cara de espanto. E o cliente ficou chateado comigo, achando que eu estava de brincadeira. Eu falei, cara, isso é impossível. Não, mas o cara me prometeu. Eu falei, então pede para ele testar. Então, assim, eu acho que o mais importante é você procurar um profissional capacitado, você procurar um profissional gabaritado que vá te dar condições de você ter um bom produto. E aí, Hugo, até no papo que a gente teve com o Tossi, na parceria que nós temos com a Abrafac, com a FS Educa, buscar essas associações que são muito importantes. O trabalho que elas fazem é muito sério, legal, né? muito sério. Sim, muito sério. Eles são as melhores pessoas, são os melhores locais para você procurar bons profissionais e boas empresas. Pode procurar a Orion também, a gente é bom, a gente se garante. Vendeu o jabá, né? É nós, né, Hugo? A gente se garante, pode nos procurar também, mas essas associações, a ABDC de Data Center, a Abrafac de Facility, o FS Educa, enfim, todas as associações são associações sérias. Então, quem eles indicarem, você pode confiar, né, que tem tudo para dar certo. Legal. Isso é um passo. Agora, para que isso aconteça, você tem que mudar o seu... Vamos falar bonito? Mindset. Tá na moda. Tá na moda. moda. Você tem que mudar o seu mindset. Se É. você continuar, como a gente vê tantas pessoas, em todas as áreas, Hugo, não só na área de tecnologia, em todas as áreas, com o mesmo pensamento de 20 anos atrás,
sem modernizar, sem atualizar, cara, você não vai para frente. Você sabe que eu virei cozinheiro. Eu vejo... Te acompanho nas redes. Eu brinco com cozinha. Eu vejo a forma como se cozinha hoje e a forma como se fazia 15, 20 anos atrás mudou. Até isso evolui, que é uma coisa boba. Imagina a tecnologia. A cozinha tem tecnologia também. Sim. Os produtos têm tecnologia, as ervas, essas coisas todas. Imagina prédio. O tanto de gente que tá... Quando a gente pensa que a gente está entendendo o assunto, vem outro. É desesperador. Então você não consegue nem ficar atualizado. É uma dinâmica imensa. Então, se você não tiver isso no seu sangue, é complexo. Se você não tem energia, ache alguém que vai te ajudar nisso. Legal. Eu acho que esse que seria... Isso que é o start. Mude o seu mindset. Em segunda, o mindset alterado, busque pessoas capazes e competentes. Legal. Ronaldo, muitíssimo obrigado por ter participado desse bate-papo aqui com a gente. Foi bom demais. Espero que tenha agregado valor a todos também. Nossa, e é isso, né, Cecília? Foi ótimo. Adorei esse bate-papo. Aprendi muito. Eu sou nova no ramo. Né? O Hugo sabe. Eu faço várias perguntas para ele o dia inteiro. E aprendi muito com você. Agradeço obrigado. Imensamente. Obrigado. Eu peço desculpa se eu falei alguma bobagem, se eu falei algum conceito errado. Se eu te falei conceito errado, a gente atualiza, a gente corrige. O Álvaro tá aí para corrigir. Coloca a correção ali. E eu não podia deixar de parabenizar você por esse belo trabalho que você tem feito aqui na Oreo São Paulo. De trazer a tecnologia, de ter um mindset moderno, né? Até o jeito de vestir do já tá todo estiloso, todo Faria Lima. Então, é um prazer, eu agradeço. Se o Rodrigo deixar, eu volto quantas vezes você quiser. Foi um prazer. Legal. E estamos aí para o que vocês precisarem. Show. Legal. Obrigado. E vocês aí, já se inscreveram no canal? Se não, corre para se inscrever, ativa as notificações no sininho, porque os próximos convidados prometem. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.